E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser uma aula assíncrona devido aí ao feriado de São João. Para não atrasar nosso calendário, a gente vai fazer essa aula de forma diferente. Bem, inicialmente eu vou fazer uma revisão dos conteúdos que nós vimos, vou falar um pouco de um conceito bem importante de marketing, que é o ambiente de marketing, e depois eu passo uma atividade bem legal para vocês praticarem, que a gente vai ver hoje. Então, retomando o que nós vimos na aula anterior, a gente viu na nossa primeira aula de marketing o conceito de marketing. É um conceito um pouco complexo, né, um pouco difícil de entender, mas vamos tentar fixar esse conhecimento. Bem, então, marketing, gente, a gente viu que quando existem pelo menos duas pessoas ou duas instituições aí realizando trocas, eu consigo aí enxergar o marketing, né? Enxergar processos de marketing. Nada mais é de verificar, né, as necessidades dessas partes, as características dessas partes e construir um valor dentro dessas trocas. Então, marketing é isso. É esse conjunto de atividades, de processos, né, para criar, comunicar e entregar valor, enxergando as necessidades, os desejos, as características e fazer com que essas partes elas estejam satisfeitas dentro dessa troca. Então, isso é marketing, todo esse conjunto de processos, certo? E a gente viu que é um pouco difícil de entender, porque marketing realmente está no nosso dia a dia, quase todo momento. Então, desde quando a gente, por exemplo, toma um café da manhã, existem várias trocas de marketing envolvida aí, por exemplo, com o fornecedor do café, né, a pessoa que entregou o pão, todo essas entregas fazem parte do sistema de marketing. Então, o marketing está presente no nosso dia a dia, certo? E é realmente algo complexo de se entender, mas aos poucos a gente vai construindo esses conhecimentos que nos ajudam a entender o papel do marketing. Entre eles, nós vamos ver hoje um conceito muito importante, que é entender o ambiente de marketing, né? Então, existe aí um ambiente de marketing que é constituído principalmente por duas partes. O que a gente chama de microambiente e o que a gente chama de macroambiente. Então, começando pelo micro, né, que é algo mais específico, que está dentro do macroambiente, o que nós entendemos por microambiente? Basicamente, o microambiente é formado por duas partes principais, e é tudo aquilo que está mais próximo ali da empresa, né, mais conectado com a empresa. Então, fazem parte do microambiente a própria empresa, então todos os setores da empresa, né, a produção, a área financeira, comercial, gestão de pessoa, marketing, né, constituem aí o ambiente da empresa, mas também, de um outro lado, a gente tem aqueles atores do mercado que estão mais próximos da empresa, certo? E também a gente pode dizer que faz parte aí do microambiente, porque está mais próximo da empresa e, de certa forma, a empresa tem um certo controle, né? Entre aspas. Então, controle, ele não consegue controlar tudo, mas tem uma certa, digamos, influência. A empresa consegue influenciar, através da sua gestão, esses atores. Então, os fornecedores, os intermediários, os clientes, os concorrentes e até mesmo o seu próprio público são partes aí do microambiente. Então, essas duas partes formam aí o microambiente, que é aquele ambiente próximo à empresa e que a empresa, de certa forma, consegue ter uma influência, ter um certo grau de controle.
O microambiente fica dentro de um ambiente ainda maior. Esse ambiente maior e mais complexo, que a empresa não tem controle, é chamado de macroambiente. Então, é tudo aquilo que é mais externo à empresa e que a empresa é mais influenciada do que pode influenciar. Então, são aqueles fatores em que a empresa não tem domínio, não tem controle e acaba ficando à mercê desses fatores. E quando eu falo fatores, são fatores mesmos, né? Porque o macroambiente ele é constituído por alguns fatores. Eu coloquei 4 deles aqui, que são os fatores sociais, os fatores políticos, os fatores econômicos e os fatores tecnológicos. Então, a empresa ela tem que enxergar esses fatores e pensar como que esses fatores agem de forma positiva ou de forma negativa em relação à empresa. E daí, com base nessa visão, a empresa vai tentar elaborar estratégias ou para aproveitar, né, caso esses fatores tragam oportunidades, ou para se proteger caso esses fatores tragam aí ameaças à empresa. Então, vamos lá, os fatores sociais e demográficos são a estrutura etária, o gênero, o nível educacional, valores, normas, hábitos, costumes, estilos de vida, são todas aquelas características da sociedade. E vejam que essas características mudam de vez em quando. Então, por exemplo, a gente tem hoje em dia muita questão da alimentação saudável, né? Tem um público aí de pessoas que adotaram, né, o estilo de vida vegano. Então, eu posso, de repente, né, olhar para esse tipo de público e pensar qual necessidade esse público tem, né, como é que eu posso aproveitar e, de repente, explorar alguma característica e oferecer um produto olhando para esse tipo de necessidade. Por exemplo, a questão de estilo de vida, hoje em dia tem um aumento significativo de pessoas que querem morar sozinhas. Então, isso, por exemplo, representa uma oportunidade para o mercado imobiliário. Ao invés de eles criarem, por exemplo, apartamentos grandes, de 3 quartos, né, eles podem focar em apartamentos de 1 quarto. Então, esses exemplos que eu dei é para mostrar como esses fatores sociais e demográficos afetam aí a viabilidade de alguns negócios. Um outro fator são os fatores políticos, né? Então, instabilidade política, clima ideológico, né? A gente está muito vivendo isso atualmente, né? Quando a gente tem essa insegurança ou então algum abalo político, isso também, e as decisões políticas, como, por exemplo, as decisões de medidas sanitárias impostas pelo governo devido ao coronavírus, né, também são fatores políticos que a empresa, de certa forma, não tem um controle e que vai afetar a viabilidade do negócio. Por exemplo, a gente viu que as restrições devido à crise do coronavírus afetaram bastante o mercado de eventos. Eles, de um dia para o outro, tiveram que parar os seus tipos de negócio porque não poderiam mais promover aglomerações, né? Então, como se posicionar diante disso? É um pouco difícil, mas se eu enxergar o futuro, enxergar esses fatores que influenciam a minha estratégia, eu posso tentar elaborar aí alguma estratégia para escapar de consequências mais drásticas, sabe? Um outro fator são os fatores econômicos. Esse fator econômico, né, visto que a gente está num sistema capitalista, afeta bastante o mercado, né? Todas as empresas têm que pensar no seu fator econômico, na sustentabilidade econômica. Então, o nível salarial, a inflação, né, as taxas de câmbio, taxas de importação e taxas de emprego são medidas econômicas que devem ser observadas porque afetam o mercado como um todo, né?
E, por fim, a gente tem aí os fatores tecnológicos. Então, a inovação tecnológica, a proteção de patentes, o incentivo à pesquisa. Cada vez mais a gente tem que estar atento a esses fatores, porque todo dia, né, a gente vive esse momento, né? Todo dia surge aí um sistema, uma tecnologia, um aparelho diferente, que pode afetar, sim, o meu mercado. Por exemplo, né, imaginem aí as empresas de videocassete, né, as empresas de aluguel de filmes, DVDs, né. O streaming é foi uma mudança tecnológica que aconteceu na sociedade. Então, quando ele chegou, afetou, consequentemente, esse tipo de mercado e as pessoas começaram a, basicamente, terem seus negócios destruídos. Então, esse é um exemplo de como um fator pode até colocar em xeque um tipo de mercado. Por isso que a gente tem, como gestores, ficar observando todos esses fatores que influenciam o ambiente de marketing, certo? Os fatores do macroambiente, né, o Kotler, ele vai dizer que eles funcionam de acordo com três forças de impacto. Então, a gente tem as mudanças no ambiente, que são aquelas mudanças de modismo, né? Que são mudanças rápidas, imprevisíveis, alguns movimentos culturais de curta duração, né? Então, são, por exemplo, as hamburguerias gourmet, a gente vê as barbearias, a gente teve esse movimento de hamburgueria, de paleteria mexicana, brigadeiros gourmet, né? Teve um tempo, recentemente, que isso estava bem forte, né? Alguns negócios sobreviveram, mas a gente vê que foi um tipo de modismo, né? Algo passageiro de curta duração. Existem outras forças do ambiente que são tendências, né? Então, são aquelas forças mais sólidas, que elas duram um pouco mais tempo do que os modismos. Então, a gente pode falar que a alimentação saudável, o ensino remoto, né, o trabalho remoto, são um pouco dessas mudanças na forma de viver da sociedade. E talvez não eliminem outras, mas que traz aí um movimento forte em que pode tanto me beneficiar ou tanto me ameaçar enquanto negócio. Uma terceira força de impacto dessas mudanças do macroambiente são as chamadas megatendências, que são mudanças sociais, econômicas e tecnológicas que realmente mudam o mercado de forma impactante, né? Então, por exemplo, a gente viu que o exemplo lá dos streams que substituíram o mercado de aluguel, né, de DVD, das locadoras, né, foi uma mudança que veio para ficar, né? Então teve um impacto, é uma mega tendência, teve um impacto bem maior. Além disso, né, os próprios smartphones, as novas formas de transporte, né, como o Uber, né, esse consumo colaborativo, consumo compartilhado das coisas, são tipos de mercado que têm um impacto maior e que vieram para ficar. Certo, gente? Então, esses são os níveis de impacto dessas forças do macroambiente. Então, o que a gente viu hoje foi isso, e eu gostaria que vocês saíssem com esse conhecimento, de entender que o ambiente de marketing ele é um ambiente complexo. E cabe ao gestor de marketing ter a atenção a esses. Antes de eu ir, né, para entender a necessidade dos clientes, dos consumidores, eu tenho que entender o ambiente que nós estamos. Esse microambiente é quando eu falo sobre aqueles aspectos que a empresa tem um certo controle. Já o macroambiente
são aqueles aspectos do ambiente externo em que a empresa não consegue controlar. É mais influenciada do que influenciada. Certo? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. E fiquem atentos que no próximo vídeo eu vou falar sobre a nossa atividade, que é uma atividade bem legal em que a gente vai observar o ambiente de marketing. Um abraço e até a próxima.